O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. You've had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. E está no ar o episódio 93 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei a sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais! Vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, pelo Instagram, @NBA das Minas Pod, e na Twitch, twitch.tv/NBA das Minas. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzidos por nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você está namorando há muito tempo. Saíram agora as City Editions, né? Aproveita, vai lá na Monza Imports, usa o nosso cupom e visitem também a nossa parceiraça, a Wodsey. Por lá você encontra várias camisetas incríveis de basquete e os nossos produtos exclusivos. Não perca! Mas vamos ao que interessa, né? Hoje eu só serei a agente do caos nesse podcast, porque a gente vai falar de Boston Celtics. Drica, boa noite, a senhora está preparada? Eu não entendo por que esse sorriso na sua voz quando você falaremos de Boston Celtics e tal, né? Você estava esperando esse momento, mas tudo bem, vamos lá. Preparada? O nosso convidado já adiantou aqui que a gente nunca está preparado para falar de Boston Celtics, né? Porque ele sempre nos surpreende e geralmente não é positivamente, mas vamos lá, né? Vamos falar aí desse momento inesperado ou esperado, sei lá, vamos lá. Pois é, né? O Boston tem um recorde aí de 2 vitórias e 5 derrotas nesse início de temporada. Atualmente está na 12ª colocação do leste e está na frente somente de Orlando Magic, Pacers e Pistons. E, assim, muitos podem ser os fatores para esse começo desastroso de temporada, né? E para nos ajudar a entender o que está acontecendo, a gente trouxe ele, Vitor Camargo, 2 Minute Warning, e um dos gênios, né, das mentes criadoras do Na Era do Garrafão, além, lógico, de sofredor, né, do Boston Celtics. Tudo bem, Vitor? Peraí que eu tô terminando de tomar Cândida aqui, pronto. Então tudo bem, na medida do possível. Vocês vão... A grande vantagem de gravar esse podcast essa hora é que pelo menos eu não tô vendo o Celtics na TV, perder do Magic. Exatamente, essa é a vantagem. Eu acho que a Agatha, ela quer nos cutucar ao mesmo tempo que ela nos priva desse sofrimento, né? Porque, perder pro Magic Devo perceber o gosto na voz dela, né? Quando ela Sim, não, ela fala sorrindo, né? Ela fala sorrindo, né? Não, dá pra sentir. O Vitor, ele está numa insistência em destruir a minha vida de torcedora do Oklahoma City Thunder, né? E tentando descobrir trocas pro SJ. Então chegou um desculpa, momento. você estragou a sua vida de torcedora do Thunder quando você escolheu torcer pro Thunder. Vamos com calma. Mas esse não é o assunto. Inclusive, eu trouxe aqui um parâmetro, tá bom, Vitor? Eu fui atrás dos piores inícios da história da franquia Boston Celtics para a gente entender aí o que tá rolando nesse começo de temporada. Temporada 49-50 e 69-70, o time começou com 3-7. Não tá muito longe. Na 77-78 e na 96-97, começou com 2-8. E na 46-47, a abertura da NBA, 1-9. Acho que esses 75 anos da NBA, o Celtics está tentando homenagear, né? Essa primeira temporada. O que vocês acham? Eu acho que tem um motivo para otimismo, porque você falou aí da temporada 70 e da temporada 79, né?
E o Celtics foi campeão em 73 e 81, então dá pra ter aquele tipo, beleza, é só esperar mais 2 aninhos que vai. Tá chegando. A história indica que tá chegando. Pode parecer um pouco longe aí, né, de um 3-7, um 2-8, mas na realidade o Celtics tem uma sequência complicada, né? Enquanto a gente tá gravando, tá rolando esse jogo contra o Orlando Magic. Eles já jogaram 2 vezes, né? Tá 1-1, então uma vitória para cada lado. Depois eles pegam no back-to-back amanhã o Miami Heat, Dallas... Tem meus comentários na TNT Sports, só pra constar. Pois é, olha lá. Comentários do Vitor na TNT, o que vai ser incrível. Ou seja, as pessoas me fizeram... Coitado, gente. As pessoas me fizeram falar 2 dias seguidos desse time do Celtics, tá? 2 dias seguidos. E sabe qual é o segundo jogo da rodada dupla de amanhã? É o Thunder. Mas não, me botaram pra falar do Celtics. Porque ninguém gosta de mim nesse lugar. TNT, estou disponível, hein? Mas enfim, tem o Dallas depois e tem o Raptors, né? Que a gente vai falar depois. Tomou aquela virada linda, maravilhosa. Além do... Virada? Aí que vem o Celtics é especialista. O Celtics nessa temporada é especialista em tomar viradas. Uma pior que a outra. De lado e dorme. Porque... Mas até antes da gente discutir esse calendário e um possível recorde final aí para esses jogos de novembro, a gente tem que até traçar uma linha do tempo, né, com relação a esse time atual, porque muitas coisas aconteceram na off-season. A começar pela mudança da posição do Brad Stevens, né? Saiu de técnico, foi para general manager, e eu queria saber de vocês o que vocês têm achado, né, dessa troca que foi de fato repentina, né? Acho que ninguém esperava que isso fosse acontecer tão cedo. Aconteceu. E até agora, Vitor, o que você tem achado do que ele fez na off-season, do que ele anda fazendo? Eu quero fazer um comentário antes, se você me permite. Sempre peço autorização, porque eu sou muito educado, mas o comentário é o seguinte. Durante anos, eu aguentei torcedor do Celtics falando que o Brad Stevens era o problema desse time. Como técnico, ele não era um bom técnico. E eu gostaria muito de ver essas pessoas agora vendo o time do Ime Udoka e falar na minha cara que eles realmente achavam que tirar o Brad Stevens ia ser a solução desse time, tá? Dito isso, honestamente... Parênteses, eu amo o Vitor. Às vezes eu amo o Vitor por esse tipo de comentário. Pode seguir, Vitor. E as outras vezes? Agora eu tô curioso. Às vezes que você não ama tanto assim. Às vezes que você não ama, quando você fala mal, assim. Entendeu? Quando você fala muito mal do Celtics, entendeu? Eu sou uma torcedora que eu falo mal, mas dói, né? Ver umas verdades. Esse é o problema. Eu sou honesto. Então eu não gosto de honestidade. Eu quero uma mentira confortável. É a era do pós-verdade. Eu vou criar uma realidade alternativa onde o Celtics está liderando a liga. E tá tudo bem, tudo acontecendo legal. Vitor Vision, né? Fazer o quê? Se hoje em dia a vacina pode implantar microchip nas pessoas, segundo alguns, por que o Celtics não pode liderar a NBA? Em tudo. Mas deixa minha vida mais feliz. Eu rejeito a realidade. Mas não, falando sério, sabe qual é o problema? Eu acho que como general manager, eu acho que o Stevens teve um grande problema, eu já vou falar dele. Mas eu acho que a oficina do Celtics foi muito boa, de modo geral. Quer dizer, não tá sendo, mas assim, o Horford eu achei uma ótima aquisição de volta. Né, ainda ganhou espaço salarial. Estendeu o Marcus Smart, que eu achei bom. Schroeder foi um grande valor, não gosto dele como jogador, mas foi um bom valor. Richardson foi uma boa aposta, Hernan Gomes foi uma boa aposta. Eu acho que se o Celtics tinha um problema no passado, além, obviamente, das muitas lesões e Covid, que aí é difícil botar na culpa de alguém, fatalidade, é que o Celtics era um time muito raso, né? Você tinha meia dúzia de jogadores bons, quando esses caras começaram a machucar, você tinha que dar minutos para jogadores que não eram bons. E agora, o Celtics são os elencos mais completos da liga, né? O time titular, além do titular ser no banco, Grant Williams, Schroeder, o Romeo Langford, Richardson, Naismith, Cantor, Pritchard. Tipo, no papel é um elenco muito profundo. Então, eu tinha gostado, eu achei que o Celtics estava prestes a entrar num ano muito bom nesse sentido. Né? É um dos melhores elencos defensivos da liga no papel, embora tenha uma das piores defesas da liga, porque não sei o que acontece, enfim, depois a gente chegar lá. Eu acho que teve um grande problema dessa oficina do Celtics, é que o Celtics devia ter trazido um armador. E no momento que eles trocaram o Kemba, eu tava batendo nessa tecla, eles precisam de um armador novo. E a narrativa era, não, o Smart vai ser o armador titular do Celtics. Não vai dar certo, precisa trazer um armador, precisa tentar ir atrás do Kyle Lowry, tentar de repente trazer o Mike Conley, não sei se ele vai sair de Utah, mas não dá para ir para a temporada com o Marcus Smart como armador principal. Eles até conseguiram um Schroeder, e eu acho até que ele poderia de repente ser titular nesse time, mas enfim. E é uma coisa que a gente está vendo até agora é exatamente isso, né? O time embora o Smart seja um bom playmaker, ele não tem o dinamismo
suficiente para funcionar como criador primário de um time. E ter ele com muito tempo a bola nas mãos é a receita para ele dar arremessos horríveis. Não é à toa que ele está chutando 29% de quadra esse ano. Então, para mim, esse foi o grande erro dele, não realmente ter ido atrás de um armador e se contentado com o Smart, mas, no geral, eu achei que ele tinha feito um bom trabalho antes da temporada começar. Gostei do técnico, gostei das aquisições, gostei da profundidade que ele deu pro elenco. Bizarramente, eu achei que o Celtics foi um dos times que teve uma boa season. Drica, alguma consideração? Não, eu concordo com o Vitor, eu concordo já desde o começo da fala dele, né, quando a galera falava muito mal do Brad Stevens, né, temporada após temporada, como se ele fosse o problema. Até acho que ele tinha algumas falhas, né, principalmente no que diz respeito a parar o jogo, era uma das principais falhas dele, mas para mim ele sempre foi um ótimo técnico e se o Jason Tatum e o Jaylen Brown deram os saltos que eles deram nesses anos que estão no Celtics, tem muito dedo do Brad Stevens nessa história. Então, a começar do primeiro comentário do Victor, concordo muito com ele. Gostei dele como general manager nessa primeira off-season também. Para mim, ele fez ótimos movimentos. Mas vou concordar também com o Victor que a gente precisa de um armador, né? Eu gosto muito do Smart. A gente vai chegar lá, né? Ele andou falando umas coisas aí que, em partes, eu concordo bastante com o que ele falou. Mas eu não vejo ele como sendo o cara cabeça fria para criar o jogo, né, para o Celtics. Se você me permite, desculpa a interrupção, Drica, só queria fazer um comentário. Eu não discordo do que ele falou, eu só acho que você não devia fazer esse tipo de comentário quando você tem média de 9 pontos por jogo e está chutando 29% de quadra. Do jeito que ele falou, né? Mas enfim. Exato. Mas eu não vejo ele como sendo esse cara frio para criar o jogo do Celtics. Gostava dele vindo da segunda unidade, por exemplo, tendo esse papel, dividindo isso com o Peyton Pritchard, que para mim é um cara que vai evoluir muito, já chegou pronto na NBA, mas vai evoluir muito mais. Mas não vejo ele sendo o cara pensante da primeira unidade. Então, concordo com o que o Victor disse, mas vejo o Brad Stevens com, assim, muito bons olhos como um general manager, a julgar pelo que ele fez nessa primeira temporada. Limpou aí o cap space do Celtics. A gente sabe que tá mirando também na próxima off-season, embora, né, esse discurso de a próxima já não cola mais. Mas, levando em consideração que o Celtics tinha para gastar, a gente sabe que vai gastar mais na próxima off-season, mas ele fez um bom trabalho com o que ele tinha, e para mim a chegada do Horford foi assim fantástica, não deveria nem ter saído, mas enfim, voltou e ele volta para um lugar que ele gosta, que ele se sente confortável e que os meninos, é ótimo, né? Tipo menino Ney, 30 anos na cara, as crianças, se sentem bem com ele, então eu acho que tudo isso converge aí, ou deveria, né, convergir para um time mais equilibrado nessa temporada, que não é o que a gente está vendo até aqui, pelo menos. E aí a gente entra Pode falar, Victor. Não, desculpa, eu achei que tinha acabado. Continua. Não, daí a gente entra na questão do Ime Udoka, né, que é a primeira temporada dele como head coach. Vejo várias falhas nesses primeiros jogos, que não sei se vai ser corrigido, né? Não sei se, enfim, né? Os números estão aí, não mentem, mas ainda precisa provar, eu acho, muita coisa o Udoka, porque ele, como o Victor disse, ele tem um elenco que no papel é muito profundo, muito melhor do que a gente tinha nas 2 temporadas passadas, levando em consideração as peças que faltavam, o garrafão que era complicado, a gente tem o Time Lord agora muito mais saudável. Temos o Schroeder que, né, pelo preço que veio, já mostra aí o trabalho do Brad Stevens e tem sido um cara regular, até no último jogo, né, contra o Chicago Bulls fez uma ótima partida, apesar do quarto, mas aí se apesar do é para todo mundo. Então eu acho que o Udoka, eu acho que no momento em que a pressão tá batendo, ele não tá sabendo o que fazer com essa equipe. E para mim a síntese foi esse jogo do Bulls, esse último quarto em que as rotações não funcionaram, umas coisas sem pé nem cabeça, e a passividade dele no banco acabou atingindo a equipe toda e foi aquele colapso que a gente viu, né? Então, do papel do Brad Stevens como general manager, eu gostei. Embora concorde com o Victor que a gente precisasse de um armador para não colocar essa responsabilidade na mão do Smart. Então, eu acho que vale citar que assim, eu citei o Lowry e o Conley. Eu não sei se algum dos dois viria, tá?
Eu acho que, inclusive, acho o contrário, eu acho que nenhum dos dois viria. Eu digo só no sentido de que o planejamento dele se contentou mais do que deveria com o Marcus Smart de armador, mas eu não sei apontar também, não. Ele devia ter pego tal pessoa, porque eu acho que esses dois nomes não estavam disponíveis. Então eu também acho que vale dar esse outro lado da questão. Eu ia falar um pouco do Udoka, justamente, porque, bom, ele é um treinador para o qual a torcida do Boston Celtics estava esperando, além de tudo, obviamente, além de resultado, uma melhora na defesa, né? Sim. Implementar esse estilo de jogo. E o que a gente está vendo é o exato oposto. Hoje o Boston Celtics é o time que mais leva ponto do adversário na NBA. Tá? Em último lugar, de fato. São 119,7 pontos por jogo. Né? O suspiro do Victor é... Além de não ter, obviamente, conseguido implementar, parece que o time piorou naquilo que devia ser a especialidade dele. O que tá nem que piorou nessa parte aí? Não é nem que piorou. É assim, para você, com os jogadores que ele tem, e ele tem um dos melhores elencos defensivos da NBA nas mãos, para você conseguir ser tão ruim defensivamente quanto esse time tá sendo, é muito mais difícil do que ser bom. Você precisa de um nível absurdo de incompetência tática e de esforço para você ser ruim desse jeito, porque simplesmente você tem, no seu time titular, você tem basicamente 2 ou 3 defensores de elite, mais 2 ou 3 bons defensores, no banco você tem pelo menos mais 2 bons defensores também, então era um time que era para ser top 5 na defesa e tá sendo um dos 5 piores na defesa, né? Então tá sendo tem pior, os erros, não um dos piores, o pior. É o 6º pior, na verdade, em termos de pontos por posse de bola. Ele é o pior em pontos por jogo, mas em pontos por posse ele é só entre muitas aspas, tô fazendo muitas aspas com as mãos aqui, só o 6º pior. E, assim, isso é insano. Se ele fosse o 16º da liga, já seria muito ruim pro elenco que tem em mãos, né? Ser o 6º pior, o pior em pontos por jogo, é terrível em muitos níveis diferentes. E você vê de onde tá vindo isso, né? Por que isso tá acontecendo? E os jogadores não sabem onde eles têm que estar, as regras de quem tá ajudando estão muito mais confusas do que ano passado, os jogadores não estão sabendo fazer essa comunicação dentro de quadra, os jogadores não estão tendo esforço, né? É um time mole. Eu nunca vi um time ser mole assim depois de 7 jogos na liga. Tipo, uma coisa é você cansar ao longo do ano e ficar de saco cheio, outra coisa é o técnico novo, começo novo, um técnico que, vale lembrar, foi escolhido junto dos jogadores, né? Parte do apelo do Udoka é porque ele era o cara que o Jaylen Brown e o Jason Tatum gostavam, ele era um cara para se comunicar com o vestiário, e assim, você não pode perder o vestiário em 7 jogos, e é basicamente isso que está acontecendo, né? Já teve o Marcus Smart dando declaração pública, ele próprio já criticou o time 2 vezes publicamente, então assim, são 7, 8 jogos, mas não era para ter descarrilhado desse jeito, sabe? Não só por causa do elenco. Se você fosse o Thunder, né? Time ruim, assim mesmo. Pelo amor de Deus, de graça essa. De graça não, né? De graça não. Se fosse um time ruim, tipo Thunder ou Rockets, de novo, times ruins porque eles é parte do processo deles serem ruins, não é uma crítica ao time em si, mas se esses times estivessem jogando com desinteresse, falta de vontade, falta de coesão, que o Celtics está jogando, eu estaria preocupado por eles, né? E não estão, eles são piores porque eles têm jogadores piores, estão em um ponto diferente da reconstrução, mas eu não estou vendo esse nível de falta de inteligência, falta de vontade dentro de quadra que eu estou vendo no Boston Celtics. E isso me preocupa muito porque não tem uma solução para isso. Qual que é a solução para isso? Eu não sei. Não é assim, não, o Celtics não está fazendo A, não está fazendo B, não, o Celtics não está fazendo nada. Não tem nada que você possa ajustar a fase, vai ter que mudar completamente. Só que trazer o Udoka já foi uma mudança completa para o que deveria ter sido uma revitalizada do time. Então, é pior do que ser ruim. Você não tem perspectiva, você não tem futuro, você não tem uma saída para esperar que as coisas melhorem, né? Um time que nem o Thunder tem um monte de escolha de draft, tem o Josh Giddey, que é um cara novo que vai evoluir, tem o Shai, que é muito bom. Então, você sabe que assim, pode demorar alguns anos para o time voltar a ser bom, mas eles estão num caminho para isso. O Rockets, mesma coisa, tem 4 adolescentes no time, tá no caminho. Magic, gosta da base. Pode demorar anos? Pode, mas você sabe que onde isso está querendo chegar. O Celtics eu não sei nem mais para que direção ele está indo depois disso, sabe? Qual que é a solução? Demitir o Udoka depois de 10 jogos? Sim, não é aquela coisa. Se você está demitindo um técnico depois de
10 jogos, seu problema não é o técnico, né? Mas, Vitor, eu ia jogar essa pergunta para você, até para você completar. Dito isso tudo, né? Vocês falaram do Brad Stevens, falaram do Udoka. Você acha que foi precipitada essa decisão de promover Brad Stevens agora? É difícil saber sem entender por que a decisão veio, né? Teve algumas polêmicas do Celtics, sim, não sei se quão grande elas chegaram a ser, questão racial e tal. Teve uma suposta resistência do Danny Ainge contra minorias, e aí parte do processo, todo mundo sabia que o Celtics ia pegar um técnico que fosse de minoria até para mudar essa imagem. Então, assim, é difícil dizer por que exatamente foi feita essa mudança, né? Eu acompanho o Celtics, obviamente, muito de perto, leio tudo sobre, eu tenho dificuldade de entender o que aconteceu. Eles acharam que o Brad Stevens era melhor como general manager do que como técnico, eles acharam que simplesmente precisava sair o Danny Ainge por algum motivo específico, e eles queriam alguém que tivesse na mesma linha, também estivesse por dentro dessa cultura para botar lá. Então, assim, eu não consigo entender exatamente os motivos. Eu não achei ruim a decisão, só que é difícil avaliar se foi precipitado ou não, se eu nem sei o que exatamente motivou isso. A minha leitura mesmo é justamente essa, de que o time queria manter uma continuidade em termos de pensamento macro e dar uma chacoalhada no time com uma mudança de técnico, então esse foi o meio termo que eles encontraram, mas a impressão que dá é que não deu certo em nenhum dos dois níveis. Vitor, uma coisa que eu queria te perguntar, né, você estava falando sobre os números estão aí, mostram, né, o quanto o Celtics está ruim, mas e você disse, né, a gente não entende para onde o Celtics está indo nesse momento, né, porque muita coisa foi tentada aí nos últimos anos e nada deu certo como deveria ter dado, né. Analisando o jogo do Chicago Bulls, especificamente, assim, que eu acho que foi o único jogo que em algum momento o Celtics mostrou que poderia ser esse time que a gente imaginava antes da temporada começar, os 3 primeiros quartos especificamente. Obviamente, né? Porque o último, pelo amor de Deus. Não vamos falar não, vou deixar lá o último. Como você avalia, né, esses 3 primeiros quartos do Celtics? Porque, assim, o Celtics é ruim, mas ele não é ruim porque falta qualidade individual dos jogadores. A gente sabe o quanto o Jason Tatum pode ser bom, o quanto o Jaylen Brown pode ser bom e pode melhorar, o quanto o Smart é defensivamente estupendo, o quanto o Time Lord saudável é absurdo no garrafão, enfim, a gente sabe. Mas a coisa não está encaixando em todos os jogos, a não ser nesses 3 primeiros quartos do jogo contra o Chicago Bulls, que o Celtics jogou muito bem nos 3 primeiros quartos. O porquê a coisa está desandando? Você acha que existe alguma coisa dentro do elenco? E aí vamos trazer já, né, as declarações do Marcus Smart pós esse jogo. Para quem não ouviu, ele reclamou muito, especificamente dos momentos decisivos em que o time joga para o Jason Tatum e para o Jaylen Brown, e em alguns momentos eles de fato não estão quentes o suficientes, mas isso não muda, continua indo para a mão dos dois a bola. E a gente viu também um pouco disso no jogo contra o Chicago, porque, por exemplo, o Schroeder estava muito bem no jogo. Enfim, e ele falou isso publicamente, disse que eles ainda estão aprendendo. Enfim, o que você acha que acontece para que o Celtics faça 3 quartos daquele, abrindo 19 pontos contra o time que é uma das sensações da temporada, e chega no último quarto e colapsa? Sem nenhum movimento de reação. Genuinamente, eu acho que o colapso no quarto período foi pior justamente porque os 3 primeiros quartos foram tão bons, né? Sim. E eu acho que eu iria além. Eu acho que o jogo anterior contra o Wizards foi um bom jogo do Celtics de modo geral. Sim. A gente perdeu porque a gente arremessou, acho que 2 de 23 para 3 pontos. Que assim, obviamente é péssimo, mas é uma coisa que não vai se repetir. Sim. Se você chuta 30%, você ganha esse jogo por 15%, né? Sim. Então eu achei que tinha sido um jogo que o Celtics jogou bem. Aí vem esse jogo contra o Bulls, 3 quartos, melhor basquete do Celtics da temporada, você pensa, puta, entre isso e o jogo anterior, eu acho que o Celtics está reagindo, né? E não é só que foi ruim, assim, foi uma coletânea de tudo que tem de errado nesse time. A falta de vontade, decisões pouco inteligentes, ataque estagnado, falta de atenção defensiva, assim, é insano que um time tenha tantos hábitos ruins com 7 jogos de temporada. Se fosse um time novo, eu entenderia. Esse é um time que já chegou, a base dele já chegou em final de conferência, né?
Então, assim, não tem justificativa para o que está acontecendo em Boston. E por mais que muita gente entendeu as críticas do Smart ao Tatum e ao Brown, como uma crítica ao Tatum e ao Brown, eu até acho que foi. Para mim, isso diz muito mais sobre o técnico, porque, assim... Exatamente. O que ele falou não tá errado, tá? O jogo contra o Wizards me deixou maluco, porque Jaylen Brown tava jogando muito, acertou as 2 bolas para levar o jogo para prorrogação. Melhor jogador do time. Na prorrogação ele não encosta na bola. É só a isolação do Jason Tatum. Tá bom, mas quem tá chamando essas jogadas? Cadê o técnico para desenhar uma jogada diferente ou propor uma coisa diferente nesse time? Assim, eu entendo que a ideia do Doc é ser, de novo, um cara mais próximo dos jogadores e deixar um pouco a chave na mão deles. Mas se o cara não vai botar um limite alguma hora, isso também é um problema, né? Você deixa de dividir o controle com os jogadores e passa a não ter controle, né? É aquela velha história dos malucos cuidando do asilo, né? Porque o técnico tá lá por um motivo. Se o técnico não vai fazer nada e vai deixar nos jogadores, por que precisa do técnico, né? E eu acho que o que preocupa é isso mesmo, assim, é um time veterano, um time cascudo que tá cometendo erros primários e erros de um time de 40 anos de idade que não quer mais jogar, sabe? É o começo da temporada, de novo, não tem desculpa para você estar tão desinteressado, tão mole quanto isso. E vamos dizer, assim, de novo, Aaron Naismith, escolha de draft alta, muito bem na pré-temporada, não joga. Peyton Pritchard, muito bem ano passado, praticamente não joga. Canter, cara, tem 500 problemas, mas ele é um cara que pode fazer aquele papel Montrezl Harrell de comer uns minutos aqui e ali contra reservas e pontuar no garrafão, não joga. Assim, e aí o Jason Richardson, que tá jogando absolutamente nada, é o 6º cara que mais joga no time. Então, eu não entendo exatamente qual é a visão dele pro time mais dentro de quadra, eu não entendo o que tá acontecendo fora das quadras, mas eu acho que é muito difícil você falar que todos esses problemas tem uma causa só, é uma junção de várias coisas que estão erradas desde o começo até o fim, e eu repito, eu não vejo uma saída para o Celtics. Você pode até argumentar que o time acabou de mudar o esquema defensivo, então demora um pouco, que até é verdade, mas assim, quanto tempo vai demorar? A gente viu muitos times mudar o esquema defensivo e não demorar tudo isso, ainda mais com os jogadores que o time tem, a experiência que o time tem. Então não sei, é muita coisa errada, é muita coisa fora do lugar, e não sei se daqui a pouco, se o time não der uma reagida, se o time não der uma virada de chave num leste extremamente competitivo, finalmente, depois de muitos e muitos anos, mas não sei se o caminho não vai, de repente, ser trocar um dos Jays e tentar dar um passo para trás, porque esse é um time para brigar pro mando de quadra no leste. E era hoje, isso que eu ia falar, Vitor. Era nesse ponto que eu ia tocar, não vai. Que é o leste mais forte, né? Eu acho que, obviamente, a régua subiu. Talvez o Celtics chegou ali no final de conferência em alguns 2-3 anos atrás, não chegaria hoje. Com a força que o leste tem, eu acho que isso é bem óbvio, né? E, bom, ele conseguiu manter um nível até aceitável ao longo desses anos, mas eu vejo claramente um declínio de força desde que o Isaiah Thomas saiu. Assim, acho que ano a ano as coisas mudaram e o Celtics não foi mais o time que, pelo menos, esboçava ser em algum período, né? Eu poderia chamar de karma também, em uma certa parte, porque fizeram com um jovem anão, né? Mas, obviamente, era um time totalmente diferente, que se dedicava a uma rotação que fazia muito sentido para o Isaiah Thomas, hoje não faz mais. Só que é o que você mencionou. Em algum momento, algo vai precisar ser feito. Vocês têm aí a melhor dupla jovem da NBA, só que isso já é falado há muito tempo, né? Jaylen Brown foi All-Star, Jason Tatum foi All-Star, só que continua tropeçando, e até agora a gente não viu uma partida em que os dois jogaram bem juntos, né? Um joga bem e o outro tá muito mal, e vice-versa. E eles não parecem ser capazes, como o próprio Marcus Smart falou, de fazerem com que o time também jogue bem. A bola acaba ficando muito na mão deles, e é um time que depende dos dois, eles não conseguem fazer o restante do time jogar. E tem muita dupla jovem vindo aí, né? Na rabeira, preparado, e que parece que está com mais vontade de jogar do que eles estão hoje em dia. Parece que é um time que, de fato, está um pouco desmotivado, né? E aí era justamente isso que eu ia falar. Em algum momento, algo vai ter que acontecer se nada mudar.
E eu queria saber o que falta nesse time. Uma troca, por exemplo, de Jaylen Brown, até mesmo de Marcus Smart, né? Talvez isso tenha que acontecer. A Adriele não passou por isso, mas eu passei perdendo grandes estrelas do meu time. Mas talvez esse seja o necessário para trazer algo que falta, né, para esse time. Eu queria saber de vocês. O que vocês imaginam? Porque o Victor, ele gosta de confabular trocas, né? É o gosto dos outros times. Eu só posso imaginar que também faça dele. Então eu quero saber ideias, Victor. Só uma correção. Jaylen Brown ainda não foi All-Star. Erradamente, gostaria de dizer, porque deveria ter sido na temporada passada. Antes do Victor responder essa tua pergunta, Agatha, eu queria que ele falasse um pouquinho, eu não sei se ele concorda. Para mim, um dos principais erros dos últimos anos, levando em consideração até isso que o Smart falou, e isso que a gente está falando da falta de consistência da dupla JJ em jogar para os outros, em criar para os outros, não só para si próprios, foi a saída do Gordon Hayward, apesar do contrato dele. Eu acho que ele fazia um papel muito importante no Celtics, de segurar mais essa bola, de criar mais, tanto para os Jays quanto para os outros, e aí eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre essa troca e sobre o impacto que a saída do Hayward teve nesse time, que para mim até hoje não foi suprida. Eu concordo plenamente. Eu acho que é um tipo de jogador que ele conecta os pontos. E o Horford, tecnicamente, é um jogador que faz um pouco disso, mas o Celtics tem uma falta muito grande de criadores, né? O que a gente falou, o Smart não é um armador principal. Tanto o Tatum como o Brown melhoraram como playmakers, mas ainda não são playmakers principais. E embora o Hayward seja um ala, ele também não é um jogador principal, ele é um excelente passador e um jogador que sempre busca o passe a mais. Então ele é um cara que ele sempre fazia a bola rodar e achar os jogadores em boas posições. O Celtics não tem um jogador que faça isso, tirando talvez o Horford, que é o único cara que está se salvando nessa temporada, para falar a verdade, mas é muito pouco. Então eu concordo, não só de perder, como perdeu por nada, né? Você vai lembrar que na época tinha um monte de boato de que ia ser sign and trade, de que havia alguém em troca. Eles fizeram o sign and trade, mas para pegar uma exceção que eles tecnicamente empurraram para frente nessa oficina, então ainda pode dar em alguma coisa, mas assim, alguém realmente tem alguma expectativa de que a essa altura vai vir alguma coisa dessa trade exception? Então, por mais que eu concordo plenamente com você, e eu acho que, olha, se essa temporada o Celtics não pegar nem play-in, e de novo, tem tempo, tá? Pode ser que mude, pode ser que melhore com o tempo, pode ser que o Woj reportou hoje que o Celtics teve um encontro, uma reunião só de jogadores no vestiário antes do jogo. Então, exatamente as palavras que você quer ler com 7 jogos na temporada, mas enfim. Enfim. Mas se essa temporada acabar e não tiver mudança, eu acho que vai chegar ao ponto onde o Celtics vai precisar olhar e falar, beleza, talvez a gente tenha que escolher um dos Jays e tentar fazer o que o Wizards fez. Troca um dos Jays, não por um cara grande, mas troca por 3 caras que vão ajudar você a montar um time novo, sabe? Porque depois, o ano passado você não tinha desculpa das lesões. O Kyrie Irving, você tinha desculpa que o Kyrie Irving é o Kyrie Irving. É o Kyrie Irving, exato. Né? E aí chegou na final do leste no ano da bolha, então não foi ruim. Ano passado foram as lesões de Covid, o que é justificável, mas assim, se essa temporada não der certo, não tem desculpa para isso. Eu não acho que o Celtics vai trocar de técnico, então você começa realmente a pensar em uma troca por uma das estrelas. Então o Celtics é o time que estava sempre ligado às estrelas, do tipo, não, Bradley Beal, o próximo jogador, o Zach LaVine, o próximo jogador, o Dame Lillard, o próximo jogador que for ficar livre, a gente vai tentar pegar. Talvez seja o contrário, né? Talvez aqueles times que estão estocando jovens jogadores para fazer uma troca, talvez seja para eles que o Celtic tenha que olhar. De novo, não estou falando que tenha que acontecer isso agora, mas eu acho que se acabar esse ano e nada mudar e continuar essa desgraça que tá, não sei se não é a única direção que o time vai ter, a não ser que eles acreditem em uma mudança mágica dos jogadores da noite pro dia. E saiu agora uma notícia, né, Trica? Eu não sei se você viu. Que os jogadores fizeram uma reunião mais cedo, entre eles, sem o Udoka. Então, assim, esse começo de temporada já tá rolando meio que um grande complô aí dos jogadores sem o técnico. Já mostra que a crise chegou, né? O nome desse episódio é o drama do Boston Celtics. E realmente o drama tá acontecendo, né? Mas assim, ó, eu acho... Criando um clima terrível. Criando um clima terrível.
Eu não vejo, assim, ó, sinceramente, né? Como o Victor falou, tá no começo da temporada, né? Mudou aí algumas coisas, mas eu não. Nesses jogos que eu assisti até agora, e só perdi um contra o Wizards porque estava trabalhando esse agora, mas estou aqui espiando. Eu não consigo visualizar no Udoka um cara que tem o elenco na mão. E não é nem por esse último jogo, pelas declarações do Marcus Smart, porque o Jaylen Brown e o Jason Tatum não apareceram para dar entrevista e eram eles que apareceriam. Enfim, não é nem por isso. Eu não consigo... Sabe quando você olha e você não enxerga essa pessoa sendo o líder de fato dessa equipe? Não que a gente visse muito isso no Brad Stevens, que tem aquela carinha dele de, enfim, fofinho. Mas eu não sei, eu não consigo sentir nele uma firmeza que ele tem o elenco nas mãos, apesar de, como o Victor salientou no começo, ter sido, o nome dele passou muito pelo Jason Tatum, principalmente pelo Jason Tatum e Jaylen Brown. Então, mas eu não vejo ele com essa, tem o elenco nas mãos. E talvez essa reunião seja muito importante, inclusive, porque a gente sabe que às vezes os caras vão lá, Marcus Smart chuta umas cadeiras, entendeu? Alguém dá uns gritos lá, soca a parede e eles acordem para a vida. Pode ser que sim. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O Celtics no intervalo agora está perdendo só por 2 pontos. Então, assim, né? Só 2 pontos. Contra o Magic. Né? Mas vai ser isso essa temporada, né? Então, ok. Victor, aproveitando o gancho do que você falou, e com muita dor no coração, mas enfim, né? Vamos ser racionais aqui. Vou deixar meu amor de lado pelos Jays. Se esse for o caminho, se de fato esse for o caminho que o Brad, eu não acho que seja isso que ele vai fazer no final dessa temporada, mas enfim. Mas se esse for o caminho escolhido por ele, qual dos dois você acha que o Celtics deveria trocar no sentido de esse cara é mais importante e pode reconstruir mais do que o outro? No papel, eu diria Jason Tatum, mas ele precisa acordar para a vida porque ele tá muito mal essa temporada. Né? 39% de aproveitamento de quadra, 27% nas bolas de 3, não tá mais, caiu o número de lance livres por jogo, tá atacando menos a cesta esse ano, então eu acho ele um jogador mais completo, um jogador que tem um teto maior, mas esse ano eu acho que apesar da inconsistência, e de novo, batalhou Covid, então a gente dá uma colher de chá, o Jaylen Brown tá jogando um pouco melhor, mas honestamente, essa altura, ver quem dá o melhor retorno e vai fundo, sabe? De novo, não tô falando que é para fazer isso agora. Então, se chegar a isso, eu acho que você tem que colocar os dois no mercado, ver qual que te dá um retorno mais interessante. Eu acho que seria o Jason Tatum, mas não tenho certeza. E eu não sei, eu fico triste pensando nisso, mas... Ai, que bom! Era esse o objetivo não, é que não vai chegar nesse ponto, entendeu? Eu realmente acho que não vai acontecer isso nesse momento. Porque a extensão dos dois foi o quê? 2 anos atrás, a do Brown, e um ano passado a do Tatum, se eu não estou enganado. Acho que é, né? E eu vejo o Brad Stevens como total acreditando que o Celtics é fundado ali nos dois, entendeu? Eu realmente acho que a coisa vai ser ao redor deles. Não acho que vai acontecer isso. Pelo menos não agora, no final dessa temporada, nem no final da temporada que vem. Talvez mais pra frente. Pode até ser que todo mundo mude. Mas não acho que isso vai acontecer. E também espero que não aconteça. Eu acho que esse é o plano. Eu acho que isso que você falou é o plano. Eu acho que ele tem essa visão de médio prazo de construir ao redor dos dois e não desfazer-se deles, desfazendo a dupla. Eu acho que esse é o plano. Eu acho que essa é a ideia dele. Eu acho que do jeito que essa temporada tá indo, ela tem o potencial de ser catastrófica a ponto de forçar uma mudança de direção, de plano. E de novo, são 7 jogos. Talvez chegue o Celtics depois de 20 jogos, ligue uma chavinha, emenda 15 vitórias seguidas, termina, nem que seja, sei lá, tipo, 6º no leste. Se isso acontecer, aí beleza, aí você fala, ok, foi um começo ruim, vamos dar mais tempo pro trabalho, vamos ter mais uma off-season, vamos fazer ajustes, beleza, yara, ok, não precisa... Aí eu concordo que volta ao normal. É que eu acho que do jeito que ela tá, eu acho que não tem nenhum time tendo uma temporada pior do que o Celtics nesse momento. Talvez o Blazers, mas eu acho que nem o Blazers. Eu tenho uma temporada pior que o Celtics nesse momento. Não, catastrófica esse começo de temporada. Eu queria saber de vocês, o que seria um fracasso para essa temporada? Porque na última, a gente já falou disso, a gente fez um episódio sobre isso, o Celtics foi o time que mais sofreu com lesões e acabou caindo nesse play-in, né? E aí o play-in até que foi lucro para um time que praticamente não jogou com um time titular completo e saudável na temporada inteira. Mas, assim, de novo, acho que esse time saudável, como tem jogado essa temporada, o play-in só um jogo. Pouco. Vai devagar, que só jogou um jogo completo. A gente espera um 5º, 6º lugar, é isso?
abaixo disso seria um fracasso de temporada. Se você pensar na temporada Fora do play-in, inteira, então nem se fala. mas tem uma diferença. Você está pensando na temporada inteira, então se a gente voltasse para essa temporada começar e você me falasse o que seria uma temporada boa e o que seria um fracasso, Isso. eu diria que assim, jogar o play-in para mim seria um fracasso. E uma temporada bem sucedida seria, mesmo moderadamente bem sucedida, seria mando de quadra nos playoffs, na primeira rodada, né? Então ficar entre os 4 primeiros do leste. Eu acho que tinha time para ser até o terceiro melhor time do leste, no papel. De novo, em termos de campanha, no caso, né? Não necessariamente o terceiro melhor time, mas o Bucks, você sabe, alguém vai se machucar, o Nets tá com a questão do Kyrie, você sabe que eles não vão levar tão a sério. Eu acho que dava para até ter uma número 2, assim, de repente. De novo, não ser o segundo melhor time, digo número 2 no sentido de campanha mesmo. Então, antes da temporada seria a minha resposta. Agora, dado como foi esse começo de ano, se daqui até o fim do ano o Celtics jogar 50-50 e acabar com 50-50, vai que seja, então ganha um pouco acima de 50-50, e acabar 41-41, eu acho que é uma temporada que já vai ter sido relativamente bem sucedida, por incrível que pareça, né? Porque você tem times piores que o Celtics, mas todos os times que são piores que o Celtics nesse momento, tirando talvez o Spurs, são times que querem perder. Eles estão em outra... E aí o Pelicans, mas aí é outro problema. São times que querem perder. O Celtics deveria estar ganhando. Então, por um lado, a temporada já está sendo um puta fiasco e assim, eu não consigo ver mais um caminho para uma temporada que no macro não seja um fiasco. Por outro lado, é o que eu falei, se a gente começa 5-15 na temporada, mas aí nos últimos 40 jogos, o time embala, consegue umas boas vitórias, eu acho que você consegue pelo menos se convencer, tipo, ok, não tá quebrado. A gente teve problemas no começo, depois engrenou, esse time é o time de verdade que a gente quer levar para o ano que vem. Eu consigo enxergar isso como sendo uma vitória, uma temporada bem sucedida, tá? Agora, isso é colocar a barra lá embaixo? Com certeza, e esse é o nível do começo de ano que o Celtics teve. Baixou demais a régua, né? Esse começo Exato, de temporada. então eu tenho que medir contra uma régua nova. E assim, eu sempre falo que você tem que esperar 20 jogos para avaliar times da liga. De modo geral, porque tem muita variação, muita flutuação, às vezes um time simplesmente está chutando 60% de 3, e as coisas demoram um pouco para voltar ao normal, às vezes o calendário ajuda, então eu não vou ter eficiência, mas o que o Celtics está fazendo, eu não preciso esperar 20 jogos para saber que isso é ruim. Você pode até argumentar que depois de 20 jogos talvez eles não sejam esse time, talvez realmente seja um ponto fora da curva, eu acho que não, eu acho que tem coisas muito sérias aí, mas eu entendo o argumento. Mas não dá pra gente tratar isso como sendo assim, espera que vai voltar ao normal, porque não acho que vai. Alguma coisa tem que mudar. Não sei se é rotação, não sei se tem que ter uma troca, não sei se, de repente, essa reunião de jogadores acorda o time. Às vezes o time embala um bom segundo tempo hoje contra o Magic, acorda um pouco pra vida, mas assim, alguma coisa tem que mudar, seja atitude, não sei se necessariamente são peças, são questão de atitude, de rotação, mas do jeito que tá agora, tá caminhando para um grande fracasso. Né? Eu vejo que o problema, talvez, assim, né, nesse momento, o problema não são as peças, sabe? É postura. Postura do time, postura do... contribuir para a postura, eu acho. Mas não é uma questão, as peças não são boas, a gente viu o mesmo time ser muito melhor no passado. Exatamente. E, assim, não precisamos ir muito longe. Vou voltar no jogo do Bulls. A gente viu 3/4 de um time bom. Então, assim, o problema não passado, destruído por Covid, que não jogou. O time titular jogou 7 jogos juntos, foi melhor que esse. Exato. Né? Tirou um jogo do Nets, inclusive. Mas, Agatha, a gente jogou um jogo completo. Não vem me dizer que a gente tá jogando a temporada toda completa também. Tá melhor do que ano passado, tá melhor. Mas eu queria finalizar esse episódio fazendo aquilo que a gente faz de pior. Que é meio que palpitar aí os próximos jogos desses Celtics para colocar ele no ranking desses inícios, né? Esse jogo de hoje, do Magic, é um jogo difícil, né? De opinar, eu diria. Mas vocês acham que, assim, ó, abri aqui, Jason Tatum tá com 20% nos arremessos de 3, 27% nos arremessos de quadra, de novo fazendo um jogo ruim. Enquanto Jaylen Brown tá com 60%. Eu acho que esse jogo aí ele pode ser levado, mas também não duvido da capacidade do Boston Celtics de entregar no final. Vocês concordam? Alguém duvida da capacidade do Celtics depois do que aconteceu essa semana? Ninguém jamais. Desculpa, quem duvida do Celtics está errado. E não pelos motivos do caso, né? Eu acho que a gente pode apostar numa vitória do Magic hoje, uma vitória clara do Heat amanhã, né? A não ser que vocês sejam muito crentes aí
de que o Heat pode perder esse jogo com 4 jogadores. Tá jogando um basquete maravilhoso. Né? Tyler Hero falou nas férias e aparentemente tá a fim de provar que tava falando certo. E vai provar mais ainda contra o Celtics, né? Como de praxe. Pois é. E aí a gente tem um time que vive um drama parecido, né? Que é o Mavericks. Eu acho que o Mavericks está bem parecido em situação de... Assim, tem uma estrela muito grande, tem um time que tenta se reforçar, mas ainda não é o suficiente. Talvez tenha uma estrela a menos, o que dá uma vantagem para o Celtics. E tem um treinador que a gente já sabia que ia dar errado, né? E aí, esse jogo do Mavs, eu acho que dentre essa lista de 5 times que eu vou falar, Magic, Heat, Mavs, Raptors e Bucks, é da onde vocês podem tirar essa vitória. Vocês concordam ou acham que mais alguma coisa pode acontecer? Tem a chance desse time do Bucks chegar completamente desmontado pro jogo, né? Eles estão sem Middleton 4 titulares. Eles estão sem 4 titulares atualmente e o Giannis está jogando no sacrifício. Então é capaz deles simplesmente descansarem o Giannis em algum ponto. Então eu acho que, assim, dá pra ganhar do Mavs. Vamos ser sinceros, dá pra ganhar todos esses jogos no papel. Não papel com o que tá jogando. Não com o que tá jogando. Né? Vamos falar de aplicação prática. Mas assim, dá pra ganhar do... Dá acho pra que ganhar vai do tomar uma Magic. surra. Dá pra ganhar do Magic, deveria ganhar do Magic. Vai tomar uma surra do Heat. Dá pra ganhar do Mavs. Dá pra ganhar do Bucks se o Bucks estiver desfalcado. E dá pra ganhar do Raptors. Hoje, eu apostaria que o Celtics só ganha um jogo desses 4 ou 5, sem contar o de hoje, vai. Contra quem? Você mencionou que daria pra ganhar 4, perder 1, mas que na verdade vão perder 4 e ganhar só 1. Né? Exato. Então a gente pode ter aí um 6-5, né? Ou a gente pode ter um 2-9, que ia ficar bem próximo da campanha inaugural da NBA, que é um 9, lá em 46-47. E uma grande homenagem, eu acho, a 75 anos de NBA, né? Então, acho que vai ser um descubra, não sei. Agatha, o Celtics vai acabar com a primeira escolha e tirar o chat de vocês. O que é muito provável, né? Dado o último draft do Oklahoma, que podia ter pego um. Esquece. Celtics e loteria do draft não são amigos. Mas, perdeu o Durant, perdeu o Tim Duncan. Esquece. Josh Kidd tá aí, a gente vai fazer, inclusive, um episódio já sobre os rookies, esse top 5. Mas é isso, né? O Oklahoma tem grandes chances de se ferrar mais uma vez. Mas pelo menos não vamos sozinhos. O importante é que o Celtics vai junto no barco, né? O Celtics vai trocar pelo Shai. Não, e um Jaylen Brown pelos meus jovens. O Shai não sai, mas um Jaylen Brown ali jogando com ele seria interessantíssimo, né? Eu trocaria o Jaylen Brown pelo Shai na fase atual, mas é por puro desespero, não é algo pensado. É por pura dor no coração. Do Shai, falando do Shai. Ninguém vai falar. A gente tem muita coisa para oferecer. Fica tranquilo. Deixa ele ser feliz, longe de Oklahoma. É a mesma coisa que a gente deseja pro Luka Doncic. Ele precisa ser feliz, longe de Dallas. É a mesma coisa. É isso, né? Inclusive esse episódio virá no futuro, mas não será agora. Alguma consideração final que vocês têm para fazer sobre o grandíssimo Boston Celtics? Não, eu faço um apelo, né? Pelo amor de Deus, joguem, apenas joguem. Era só isso que eu gostaria de chegar gritando no TD Garden. Eu só quero ir pro chuveiro chorar em posição fetal. Não tem muito o que fazer, é complicado, entendeu? Porque é o que o Victor falou, tipo, a gente sabe que existem problemas, muitos problemas, vários. Muitos, que não são necessariamente de qualidade técnica individual dos jogadores. O que é pior, entendeu? Porque se fosse qualidade técnica individual, você troca e acabou. Mas não é assim. É pior, é uma coisa de personalidade, é uma coisa de postura que assim, ou melhora depois do arranca-rabo que teve no vestiário, ou vai ser isso aí a temporada toda. Ganhar do Magic hoje seria um bom começo, mas... Seria. Na verdade, aquela vitória contra o Bulls seria um ótimo começo. Daquele jeito, né? Mas não. Se o Celtics termina, não vai jogar bem o quarto período, mas se o Celtics termina aquela vitória jogando tão bem os 3 primeiros períodos, eu ia estar otimista hoje. Falar, não, o time se achou. Agora o time se achou. Ao invés disso, a gente tomou 30 pontos de diferença no último quarto, agora tá empatando com o Magic. Virou pra cima do Magic. Tá 48 a 46 agora no terceiro quarto. Aí, ó.
É isso. Eu Estômago confio Rivotril. na derrota, eu vou torcer pela derrota, porque eu gosto de emoção. Negativo. Mas é isso, né? Negativo. Queria dar os recados finais, dizer que hoje, porque esse episódio sai quinta-feira, o Victor vai comentar o Boston Celtics. Então, assim, vai ser entretenimento, né? De certa forma. Pro bem ou pro mal. Ou ele vai estar feliz ou ele vai estar muito triste. E a gente gosta dos dois. O importante é a audiência, né, Victor? Então, faça seu jabá, diga aí para as pessoas onde você vai estar hoje. Hoje, se Deus quiser, eu vou estar chorando no chuveiro em posição fetal, como eu disse. Mas amanhã, que é quinta-feira, dia 4 de novembro, estarei... O episódio está quinta, então você está falando do futuro, do passado. Futuro. Nossa, eu quebrei o espaço-tempo, que legal, gostei disso. Isso. Então, hoje, aparentemente, eu vou comentar lá na TNT Sports, Celtics e Heat, acho que é 8h30 o jogo, ou é 9, deixa eu conferir aqui só para não falar besteira. O jogo é às 8h30, então a gente começa às 8 lá na TNT Sports. Estarei com a fera Otávio Neto, com o Renato Lamas, e a gente vai dar muita risada da minha cara e do Otávio, dois torcedores do Celtics que vão ficar muito putos nesse jogo. E é isso, aparece lá, interage com a gente lá no chat, dá aquela moral, e vamos valorizar aí esse espaço que a TNT tá dando para produtores de conteúdo, como deu para a Agatha, inclusive. Maravilhoso. Semana passada, né? Muito bem. E é isso, vocês também podem entrar na Era do Garrafão ou me seguir no Twitter em @tmwarning, @tmwarning. E no UOL, no blog 14 Anéis. Nossa, eu faço mais coisa do que eu imaginava. E chora. Meu livro vai sair também daqui a pouco, então eu faço um jabá novo com ele. Qual vai ser o nome do livro? Pode dizer? Pausa antes de Não, um falar o livro nome de basquete. Não, um livro de basquete. Outro. O livro, na era de Gigantes, estava com alguma coisa de venda aí, não Ele estava? entrou em promoção hoje, inclusive. Tá com 50% de desconto na Amazon. Faz o jabá. É muita coisa, eu esqueço. Mas se você entrar na Amazon e procurar por Era de Gigantes, você vai encontrar o meu livro lá. Tá em promoção para quem quiser ler. Ele é bem legal o livro. O e-book custa R$24,90, mas agora tá por R$12,39, então economiza 50. E se você tem um Kindle Unlimited, é de graça, viu? Verdade, e é uma coisa muito boa, porque é através do Kindle Unlimited que eles mudam algumas coisas de divulgação e de promoção. Então, se você tem um Kindle Unlimited, baixa lá, nem que seja para deixar mufando na sua livraria. E meu novo livro, que vai se chamar Um Corpo Entre os Livros, poético, deve sair lá para metade do mês. Então fiquem ligados, vai ser na Amazon também. Queria dizer que o seu livro ele é o número 1 no ranking de História do Esporte. Acabei de ver aqui. Muito bom. Muito famoso. É isso. Drica, algum recado paroquial, como você mesmo disse? Sem recado paroquial. Só gostaria que esse time entrasse nos eixos aí para me dar. Podia ganhar do Hit, né? Esse back-to-back aí para me dar de presente de aniversário, mas não vai acontecer. Começou bem o terceiro quarto, mas a gente tá colocando a barra lá embaixo, né? Não, e assim, né? Se eu falei no jogo contra o Bulls, nossa, tá jogando tão bem que nem a maldição do terceiro quarto funcionou. Só mudou de quarto, não é que ela só. Agora a gente é ruim em todos os quartos, muito mais democrático. Bem-vindos ao clube. Queria agradecer a participação do Victor aqui, sempre um grande prazer recebê-lo, especialmente quando a gente fala mal do seu time, não do meu, e as coisas ficam mais legais ainda. Assistam o Victor hoje e muitas novidades, né? Cada hora o Victor vem com uma novidade, esse livro aí. E tem mais uma, inclusive, mas essa eu não posso contar ainda. Não. Tem uma grande ideia. Eu acho que eu sei o que é. O bom é que as fofoqueiras já sabem, eu acho. Então a gente guarda pra gente e quem tá ouvindo fica no Descubra. Escute os próximos episódios para descobrir essa novidade. É isso. Um beijo, boa noite, bom dia, boa tarde. Valeu pelo convite, gente. Foi um prazer, como sempre.